Boa noite, começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E hoje nós temos o prazer de receber Guilherme Afife Domingos, ele que é secretário de Estado de Projetos Estratégicos do Governo de São Paulo. Para conhecer a trajetória do Afife, nós vamos convidar você a assistir um vídeo feito por nossa produção. Guilherme Afife Domingos é secretário de Projetos Estratégicos do Estado de São Paulo. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia do Colégio São Luís, ocupou o cargo de diretor-presidente do Sebrae Nacional entre 2015 e 2018, além de atuar como assessor especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia entre 2019 e 2022. Presidiu 4 vezes a Associação Comercial de São Paulo e liderou a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, FACESP, e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, CACB. Ele é o criador do Simples e também do MEI, Microempreendedor Individual. Guilherme Afife Domingos é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo. Muito bem. Secretário, muito prazer em recebê-lo aqui na Rede Vida. É um prazer saber que o senhor está aqui mais uma vez, o senhor que é parceiro nosso, ajudou essa casa a ser construída. Nós ficamos muito honrados e, pessoalmente, fico lisonjeado de tê-lo como entrevistado aqui no Frente a Frente, viu? Muito obrigado. É uma honra para mim. A honra toda nossa. Secretário, eu queria começar a falar sobre um ponto que tem sido muito destacado na mídia, que é o projeto da nova sede do governo do Estado de São Paulo. É uma bandeira do Tarcísio, que o senhor tem ali administrado de forma muito habilidosa, junto com os demais secretários, e teve um resultado. Eu queria saber, primeiro, como foi o início da ideia de transferir a sede do Morumbi, a sede do governo do Estado do Morumbi, para o bairro central, que é o Campos Elíseos. Olha, veja, não é só a sede do Morumbi, é a transferência de todo o governo para um centro administrativo. Porque, na verdade, o governo do Estado está esparramado na cidade de São Paulo em 60 prédios, né? Com 60 manutenções, com 60 contratos de vigilância. Portanto, essa dispersão faz com que a sede do governo, sendo no Morumbi, ela é excêntrica, é fora de centro. Um secretário para despachar com o governador é 1 hora para ir, 1 hora para voltar, quando não joga o São Paulo lá no Morumbi. Senão é um inferno. Aí demora muito mais. Muito mais. Então, e a racionalidade da administração, ela não acontece, exatamente por essa enorme dispersão. Dispersão de custos, porque sai muito mais caro uma administração descentralizada. Por outro lado, nós temos um centro de origem de São Paulo, que é um centro histórico, que é ali os Campos Elíseos, que foi transformado em Cracolândia. Isso feriu o coração do paulistano. Como é que a nossa cidade, o seu início, aquelas obras maravilhosas que tem lá, se transformam numa decadência tão grande? Teria que ter uma intervenção do Estado, ajudando a Prefeitura na recuperação do centro, porque só a Prefeitura não teria condições de fazer um impacto gigante de mudança. Seria uma retomada do poder lá no centro. E a Praça Princesa Isabel foi uma praça projetada, aliás, todo o bairro foi projetado por 2 engenheiros alemães, um chamava Notman e outro Glett, que é o nome de ruas que tem lá. A turma não sabe por quê, mas eram os 2 que projetaram com toda a infraestrutura. Foi o bairro da elite de São Paulo no tempo dos Barões do Café, que chegavam pela ferrovia e iam para suas casas, mansões, que foram construídas nesse bairro organizado. E a Praça Princesa Isabel foi o centro, como também sempre tem que ter uma igreja na história, que era o Liceu Coração de Jesus, que tem uma magnífica igreja lá, um magnífico colégio
que atuou junto com o Liceu de Artes e Ofícios na construção de coisas importantes, como a própria estátua de Caxias, que está na Praça Princesa Isabel, que é feita por Brecheret, nas oficinas do Liceu. Toda essa história é perdida, um patrimônio perdido. Então, o governador Tarcísio comprou a ideia. Vamos trazer toda a estrutura do governo para a Praça Princesa Isabel. Vamos trazer 850 mil metros quadrados de ocupação para 250 mil metros quadrados de ocupação, porque a nossa ocupação é de 35 metros quadrados por funcionário. É um absurdo. Né? É muito grande. É muito grande. Portanto, aí você tem racionalidade em prédios AAA, os mais modernos possíveis. E aí a ideia do governador, vamos fazer um concurso público de arquitetura. Porque há muito tempo não se faz concurso público. Acho que o mais forte, assim que se lembra, é Brasília. Né? Depois chamou um arquiteto, chamou Niemeyer para fazer, a turma gostava, chamou Niemeyer, nada contra, mas tem muito mais arquitetos que poderiam serem revelados num projeto como esse. E foi o que aconteceu. Os 45 escritórios se inscreveram no processo, um foi eleito por unanimidade, né, que fez um belíssimo projeto, e agora começa a dar o start do processo de ocupação, que é uma jornada mais ou menos longa, mas nós vamos levar com celeridade. Essa jornada longa é a questão de desapropriação, é a questão de demolição do que existe, construção dos novos prédios, mas haverá também o aproveitamento de instalações que já estão no local, como o antigo Palácio do Governo, que hoje é um Museu das Favelas, certo? O Museu das Favelas sai de lá agora. Ah, já vai sair. E no lugar vai a Secretaria da Justiça, que é a secretaria mais antiga de São Paulo. Ela sai do pátio do colégio e ocupa o Palácio dos Campos Elíseos, já dando início ao projeto de ocupação, que está todo restaurado. Secretário, qual que é o prazo de conclusão dentro desse projeto que existe? A nossa estimativa é de 6 anos. 6 anos. Nós temos agora as etapas. A primeira foi o concurso, que encerrou agora. O ganhador do concurso tem que fazer um projeto básico. Certo. Esse projeto básico ele tem que apresentar mais 60 dias. Dali para frente, nós vamos ter, então, com base no projeto básico, as consultas públicas, obrigatórias por lei. Então, nós vamos ouvir a comunidade, debater o projeto, tem um prazo aí de 30 a 60 dias para esse debate, e com isso nós vamos partir para a licitação. Você completa o projeto e aí nós vamos abrir para a concorrência daqueles que vão investir, porque é uma concorrência público-privada, um processo de parceria público-privada. A parceria público-privada é o particular que nós vamos contratar, que vai construir e administrar o conjunto por 30 anos e depois devolve para o Estado. E o Estado paga uma contrapartida que amortiza o capital, mas mantém a propriedade como propriedade do Estado. Muito bem, muito bom o senhor tocar nesse ponto das PPPs, porque o senhor já foi vice-governador do Estado de São Paulo e sabe que sozinho a administração pública às vezes não consegue realizar algumas obras ou, para completar grandes obras, o tempo se arrasta muito. Aqui em São Paulo, além desse projeto da nova sede do governo do Estado, existe o metrô, que também é construído nessa forma. Como é que o senhor vê o aproveitamento, principalmente desde a gestão, do fim da gestão do Alckmin, depois com o Dória, Rodrigo e agora com o Tarcísio? Vamos falar mais do Estado de São Paulo? Como é que você vê essa questão do aproveitamento dessas parcerias no desenvolvimento de grandes obras? É o investimento do capital. Esse capital é fundamental que venha e seja atraído para que ele possa participar dos processos. Então, aqui no caso para nós vamos ter um ganho administrativo de cerca de 300 milhões por ano.
né? Só de enxugamento das despesas concentrando. Segundo, a administração privada é que vai administrar o prédio. Nós somos locatários. E essa administração vai maximizar os contratos de uso de água, de energia, de transporte, porque o que se gasta em transporte entre todas essas áreas é um absurdo. Sim. E segundo, concentrar a estrutura de governo levando para a área 22 mil funcionários, o que passa a ser um choque de oferta ou de procura de habitação. E a iniciativa privada vai entrar porque ela, sabendo que onde tem demanda, ela tem que procurar oferta. Então as construtoras já estão se mobilizando na compra de terrenos disponíveis para construir habitação. Primeiro, de interesse social, que nós temos que relocar as pessoas que estão sendo desapropriadas para o entorno. Não adianta mandar ele para a cidade de Tiradentes, se ele já tem uma vida ali naquela região. Então, a habitação dele tem que ser na região. Então, primeiro, as de interesse social. Segundo, habitação de classe média. A recuperação do centro depende da demanda de habitação. As pessoas precisam perder o medo de morar no centro. O centro passa a ser com polícia, com vigilância, com desenvolvimento. Ali, os prédios que nós estamos construindo são todos com fachada ativa, ou seja, embaixo do prédio serão shoppings. Um comércio. Comércio. Isso oxigena a região. Claro. E isso dá vida para a praça. Nós não estamos construindo um centro administrativo com grades. Ele está numa praça livre, ele conversa com a cidade. Não é como a Faria Lima hoje, que são prédios lindos, magníficos, mas com grade até o teto. A cidade não usufrui daqueles espaços que eles construíram. Aqui, a Praça Princesa Isabel inteira vai ser de circulação, será uma esplanada, tendo ao fundo a joia da coroa, que é o Palácio Campos Elíseos, hoje tapado por uma estação rodoviária, tá certo? E que nós vamos tirar de lá, vamos colocar em outro lugar para ter uma esplanada como a esplanada dos ministérios em Brasília, só que com vida. Pensando que 22 mil funcionários públicos vão circular ali, é de se imaginar que é preciso ter muito espaço para caminhadas, né? Muito espaço de vida. E nós vamos facilitar para eles morarem também. Isso é que é o melhor, porque pensando que o funcionário público, como você falou, a moradia de classe média vai ser fundamental para esses funcionários, né? De vários escalões do governo. Agora, eu queria saber a questão de valores. Quantos milhões estão envolvidos nessa obra? A nossa estimativa é de 4 bilhões, sendo 3 bilhões e 500, 3 e 600 de construção e 400 a 500 de desapropriação. Muito bem. Secretário, como é que foi a receptividade? O senhor falou da questão que os empresários já procuram os espaços para a construção de prédios. Como é que foi a reação deles de saber que o projeto ganhou um movimento muito significativo, já ganhou vida, vai acontecer? Porque antes era promessa de campanha, agora já vemos as primeiras ações. Como foi a reação deles? Olha, o empresário gosta muito de reagir a tapume. Na hora que você começa a colocar os tapumes, que você já está avançando no processo de desapropriação, aí eles vêm, porque é a oportunidade de investir. E o governo do Estado tem uma credibilidade em termos de pontualidade de seus compromissos com terceiros, principalmente os operadores de PPP. Olha aí as concessões de estrada, concessão de metrô, as agências funcionando. Então, o Estado de São Paulo funciona muito bem, tem tradição e o empresário ou investidor virá. Muito bem. Há um aproveitamento de associações, por exemplo, o senhor presidiu a Associação Comercial, no diálogo para essa evolução do centro, porque há um trabalho significativo da Prefeitura, do Governo do Estado, em oxigenar o centro, não só o histórico, mas o triângulo ali da região da República, enfim, o Pio Central no todo.
Como têm sido essas ações, esses diálogos com associações, entidades? Total, total. Bom, eu sou um centrista histórico. A minha empresa, fundada pelo meu avô, sempre foi na Rua Boa Vista, né? Eu, na época, quando o Serra me convidou para ser secretário, escolhe a secretaria. Eu escolhi a do trabalho. Aí ele falou, mas do trabalho? Eu falei, por quê? Porque é na Boa Vista. Na Boa Vista. Porque está lá a associação, está a secretaria e está a minha empresa. Então, ali eu ando a pé. Então, eu vivi esse centro. E, lamentavelmente, vejo que aqueles suntuosos prédios que foram banco viraram estacionamento, né, com mármore de Carrara no chão. Então, houve um processo de esvaziamento muito forte. Hoje há um esforço grande das instituições, das entidades, de empresários do centro, que ficam até chateados com as notícias. Ah, o centro, violência, melhorou muito. Nesse governo, junto com o prefeito, que há um entrosamento muito grande entre o governo do estado e a prefeitura para as ações conjuntas. Então, junto com as entidades, nós estamos evoluindo bastante em termos desse processo de ocupação. E agora nós temos que fazer uma grande campanha de pegar prédios históricos para fazer retrofit para habitação. Nós temos 3 prédios nossos que são icônicos. Um é o antigo Hotel Esplanada, que é atrás do Municipal. Aquele foi o Copacabana Palace de São Paulo. Construção maravilhosa. Está lá, porque a Votorantim comprou e depois o governo do estado comprou, está lá a Secretaria da Agricultura. Secretaria da Agricultura, antes de ir para a Praça Princesa Isabel, ela vai para o Instituto Biológico, ali perto de Ibirapuera. Tem espaço, ela cabe inteira lá, para que a gente possa começar a trabalhar na venda deste imóvel, junto com a Calunga e junto com o Cine Marrocos, que está encostado. Marrocos não, ali era... É Cine Marrocos. Cine Marrocos, isso mesmo. Então, ali encostado, que é uma edificação, e que nós queremos habitação, até hotel residência, né? Certo. Isso fica... Aqueles flats... Maravilhosos, maravilhosos. Muito bem. Um outro é o prédio onde está a Secretaria de Segurança Pública, que é no Largo São Francisco, que era a antiga Paulista de Estrada de Ferro. É um prédio Art Deco, muito bonito, e que hoje o Largo São Francisco, o governo do estado comprou o antigo Álvares Penteado para entregar para a USP, para a Faculdade de Direito da USP. Sim. Que eles vão fazer cursos de pós-graduação lá. E isso vai aumentar muito o movimento e a demanda por habitação de gente de fora que veio estudar. Então, é mais um que nós vamos colocar à disposição. O outro, a joia, essa é joia mesmo, o antigo prédio do Banco São Paulo, na rua 15 de novembro, ao lado do Banespa. Esse é um prédio de uma riqueza... E esse vai ser transformado em habitação? Nós precisamos estudar, porque ele é todo tombado. Ah, tá. Até a fechadura do banheiro é tombada. Então, nós precisamos ver qual o aproveitamento que nós vamos dar, porque uma judiação, um prédio daquele, com aquela riqueza de detalhe, vazio. Muito bem. Secretário, eu vou fazer um rápido intervalo, mas na volta nós continuamos a falar sobre o Estado de São Paulo e os trabalhos da Secretaria, comandada por Guilherme Afife Domingos, aqui no Frente a Frente. Eu volto já. De volta com o programa Frente a Frente, conversando com Guilherme Afife Domingos, ele que é secretário de Governo do Estado de São Paulo. Secretário, o senhor falou no primeiro bloco sobre as ações ali para o centro, a nova sede do Governo do Estado de São Paulo, mas eu queria saber o que o governo que o senhor atua, do Tarcísio, tem feito para o nosso Estado. Quais são as ações que o Tarcísio tem desenvolvido em todo o nosso Estado? A gente sabe que há divergências e diferenças culturais muito distintas, capital um estilo, litoral outro, o interior, de onde eu venho, lá, a região de Araçatuba e Andradina, é outra. O que tem sido feito, olhando as potencialidades econômicas de cada um desses pontos? Eu vou falar um pouco da nostalgia do paulistano e a nostalgia do paulista.
Foi essa a minha primeira conversa quando conheci Tarcísio e ele me convidou para ajudar a redigir o programa de governo. Fala, você tem que tocar na saudade do paulista e do paulistano. A do paulistano é o abandono do centro, porque o centro não é o centro do paulistano. O centro é cidade, é a minha cidade. Porque o paulistano é bairrista, ele é da Moca, ele é do Tatuapé, ele é do Ipiranga. Ali é a vida dele, né? Tem jornal de bairro, tem tudo. Agora, o centro é a cidade. Tanto é que eu falo, vamos para a cidade. E o abandono da cidade toca no coração de todos que moram em São Paulo. Então, falamos aí do projeto da mudança da estrutura de governo para o centro. O outro ponto que eu falei que é a nostalgia do paulista. O paulista tem nostalgia do trem. Tem. Ele não se conforma com o abandono da rede ferroviária paulista. São Paulo foi a maior rede ferroviária do mundo, proporcional à sua população nos anos 30. Tanto é que nós tínhamos todas as cidades servidas por transporte com hora marcada, seja de passageiro, seja de mercadorias. E o desmantelamento desta rede que gerou a concentração em megalópolis como a região da Grande São Paulo, concentrada com o esvaziamento do interior. E aí, o segundo programa é Ferrovia na Cabeça. Vamos começar pelo trem intercidades. E o trem intercidades seria exatamente nas regiões de maior concentração. Metropolitana Campinas, Metropolitana São José dos Campos, Metropolitana Sorocaba, Metropolitana São Paulo e Santos. E aí era refazer no mesmo leito da ferrovia, de você fazer um trem moderno, que pudesse servir com transporte de hora marcada, vinda para um hub de metrô que você vai para qualquer canto da cidade, te permitindo, inclusive, morar fora e vir trabalhar aqui sem precisar pegar a estrada congestionada, porque qualquer das estradas que servem aqui a região estão totalmente congestionadas. E aí nasceu, e ele é apaixonado por trem, conhece isso, sempre trabalhou com infraestrutura, agarrou o projeto e está aí o trem Intercidades São Paulo, Campinas, Sorocaba, São Paulo, São José, São Paulo e o de Santos também. O de Campinas já está assinado e já está em obra. O segundo é o Rodoanel, de quem vem do interior, ficou tanto tempo parado, agora completa o Rodoanel. Vai ser completado na gestão Tarcísio. No restante do nosso grande interior, nós temos aí o agro, que é a base e nós devemos olhar com muito carinho o agro. São Paulo foi construído na base da agricultura. Eu fui secretário da Agricultura e servi a uma secretaria que era extraordinária. E hoje nós temos o cuidado de ter este agro evoluído com apoio, né? Com um apoio muito forte. E nessas regiões nós temos que atender às demandas de habitação, até porque essas regiões foram muito esvaziadas em tempos passados. Trocou-se lavoura por boi, né? Onde entra o boi, sai o homem. Eu mesmo contribuí para levar as destilarias dos anos 80 para o oeste do estado de São Paulo, lá na tua região, em Araçatuba. Eu tenho pedra fundamental em todas as destilarias que eu era o secretário que ia inaugurar, né? E ali fizemos o consórcio cana-boi, que era exatamente o boi se alimentar com o resíduo da cana, fez com que os pecuaristas investissem nas destilarias de álcool que estão aí hoje. E hoje, você perguntou o que nós estamos fazendo, o governador está lutando pela matriz energética que é lastreada no etanol, porque o etanol
o Estado é o maior produtor do país. Tanto é que os carros que estão vindo agora, carro elétrico, não, é carro híbrido, etanol com eletricidade. Mas sem esse que vai para a tomada. Deixa o motor um carregando o outro, porque não tem onde parar para poder carregar. Então, essa matriz é fundamental para você lançar o Estado para a energia futura. Exato. Lembrando que o etanol é um biocombustível que faz bem para o meio ambiente, ele não é tão poluente, enfim, existem vários benefícios. E gera emprego. E gera emprego, no nosso estado. E na tua região. Na minha região, principalmente. Secretário, foi muito bom o senhor ter citado a questão dos trens, porque todas as palestras, praticamente, que eu já acompanhei do senhor, o senhor fala do desenvolvimento urbano, não só da cidade, mas do interior, como o senhor citou, se deu através dos trilhos. Sim. E ter deixado de lado isso pode, agora é uma pergunta, ter abandonado isso, pode ter deixado o que São Paulo avançasse como poderia ter avançado? Eu não tenho a menor dúvida. Até porque não era para abandonar. Você migrar para o transporte de pneu, tudo bem, mas não abandone o outro. Veja a Europa hoje. Você tem hoje o transporte ferroviário, um dos mais modernos do mundo, os mais velozes, organizados. O Estado de São Paulo podia ser um país europeu em matéria de uso de ferrovia. Mas vamos recuperar. A turma vai tomar gostinho pelo trem intercidade, que não é um trem bala, mas é um trem de 120 por hora. É um trem que anda como andaria nas nossas rodovias, que é teórico, 120. E hoje você não passa de 80, 90, dado ao trânsito. Exatamente. Quero tocar num ponto aqui que o senhor entende muito, que é a questão do empreendedor, micro e pequeno empreendedor. O senhor que já foi presidente do SEBRAE, presidente da Associação Comercial, sabe do valor do empreendedor para o desenvolvimento econômico. Como tem sido a atenção da gestão Tarcísio para esses micro e pequenos? Bem, eu tive uma atuação muito forte nisso, desde o tempo da Constituinte. Eu fui constituinte e fui o autor do artigo 179, que obrigou o tratamento diferenciado para micro e pequena empresa em toda a legislação, seja tributária, administrativa, creditícia, previdenciária. E depois ajudei, em 1995, regulamentando esse dispositivo que foi criado, o Simples. Nasceu o Simples nas minhas mãos. E depois nasceu o MEI, que era a forma de formalizar a grande maioria, que hoje nós estamos batendo 20 milhões de empreendedores no Brasil. Então eu me sinto feliz de ter podido assistir à evolução daquilo que nós lutamos, que foi uma luta na associação comercial, eu como deputado constituinte, depois como presidente do SEBRAE, e depois como ministro da micro e pequena empresa no governo Dilma, devido à minha especialização. Hoje eu estou com uma preocupação muito grande e que não depende do Estado. No Estado, tudo bem, nós estamos tocando, o Simples é uma lei nacional, mas a reforma tributária foi feita de uma forma equivocada quanto ao pequeno, quanto ao Simples. Porque falaram, não, nós não vamos mexer no Simples. Só que o sistema que foi feito inviabiliza o Simples, porque as empresas passam a ter um sistema que elas possam fazer descontos e deduções do imposto que pagou na cadeia anterior e que isso não é estendido ao MEI. O MEI perde competitividade. E isso está na mão do Senado agora. Eu estou alertando, não é a minha área direta, mas é a minha história, né? Hoje eu estou cuidando de infraestrutura, de projetos estratégicos. Mas é meu dever alertar, falar. Hoje mesmo estava numa reunião na Associação Comercial alertando sobre esse fato. Vão inviabilizar o Simples com a reforma do jeito que está, que é uma reforma que gera um sistema paralelo, por 10 anos sistema paralelo. Se um sistema já é complicado, você imagina dois em cima do pequeno. Nós estamos rumando a um massacre burocrático.
Esse é o alerta que eu faço. Ao invés de simplificar, Complicado. está complicando. Sim, senhor. Foi muito bom o senhor tratar essa questão da burocracia, das MEIs e tudo mais, porque o senhor também já foi presidente da associação de todas as associações comerciais brasileiras. E elas têm um papel, a gente vê aqui na cidade de São Paulo, muito forte, e eu queria saber qual o papel de cada uma delas nas cidades em que possuem as associações no desenvolvimento, na educação, na orientação de novos empreendedores, porque a gente vê cada vez mais uma sede dos jovens de serem empresários, de empreender, mas é necessário fazer isso de forma segura para não cair na conversa de qualquer um de rede social e fazer isso de um modo atropelado e levar lá na frente uma quebra financeira. Como é que as pessoas podem se amparar nas associações? Hoje eu estava conversando sobre isso, que aqui no Brasil nós não temos uma legislação que apoia quem quebrou. Nos Estados Unidos, a filosofia deles, eles dão crédito para quem quebrou. Por quê? Porque ele já aprendeu que nada melhor do que cair para aprender a levantar. Às vezes você entrou, teve algum problema? Não, então você não conhece direito. Nós temos que ter um trato muito especial, orientar, mas se você tropeçou, começa de novo. Né? Aqui, para começar de novo, você vai pegar uma justiça do trabalho, que vem em cima do teu patrimônio, para sacar o que você tem e o que você não tem. O protesto, o nome sujo, você para se levantar, nós devemos dar um cuidado especial, porque ele aprendeu. Esse que caiu, aprendeu, ele não vai cair de novo. Portanto, nos Estados Unidos, a filosofia é o crédito pode ser dado para quem fracassou. Só que nos Estados Unidos tem 5.000 bancos. Os bancos são regionais, são locais, se conhece as pessoas. Não é algoritmo, não, de computador para dar crédito, entendeu? Então, eu acredito que nós tenhamos que seguir esse caminho. Eu mesmo criei a legislação do cidadão poder montar a sua estrutura, o seu banquinho para emprestar dinheiro sem pedir autorização para o Banco Central, para coisa nenhuma. É o dinheiro dele. Porque no passado, se você pegar a história de Araçatuba, do teu interior, você ainda é muito moço, mas conversar com seus pais, seus avós, havia crédito, fio de bigode, na praça, o comerciante dava crédito. Depois ele virou até casa bancária. Então nós temos casas bancárias no interior, mas aí veio a tecnoburocracia do Banco Central, concentrou, hoje nós temos 5 grandes bancos. Por que não esparramos? Dá trabalho, não dá para fiscalizar. Deixa acontecer, deixa a economia fluir. Esses 5 grandes bancos que o senhor falou, alguns deles, inclusive, surgiram dessas casas do interior, né? O Bradesco era a casa bancária, o Itaú era a casa bancária do Moreira Salles, em Poços de Caldas. Isso mesmo. Entendeu? Unibanco, né? Unibanco. E depois Itaú, aqui em São Paulo. Então, todos nasceram de casas bancárias nascidas. Depois a tecnoburocracia concentrou tudo e no Brasil só se dá prata a quem tem ouro. Só se dá crédito a quem tem bens para dar em garantia. Se o cara está ferrado por uma determinada situação, ele não consegue. Mas ainda assim a gente vê que o Brasil gerou grandes nomes do empreendedorismo, mesmo com toda essa dificuldade, né? O brasileiro, ele tem vocação empreendedora. Embora hoje, com os programas assistencialistas, de dar dinheiro, você tem dificuldade de arrumar mão de obra hoje. O cara não quer trabalhar. Vai no interior para saber, né? Vai na oficina mecânica, cadê o auxiliar de mecânico? O garoto de 14, 15 anos como aprendiz de mecânico? Não tem. Então é uma dificuldade, nós temos que recuperar este conceito. Eu, por exemplo, sou muito fã do projeto de aprendiz. Né? Projeto de aprendiz, trabalhei junto com a associação para criar o projeto.
de aprendiz e no governo Tarcísio. Nós estamos com um grande programa de aprendizado e agora, na Secretaria da Educação, nós vamos ter os cursos profissionalizantes do período integral. O aluno vai em período integral. Metade é o ensino regular, outra metade é o profissionalizante e no profissionalizante nós vamos pagar para ele um estágio numa empresa por 6 meses para ele sentir o gosto do que é trabalhar dentro de uma empresa e, se der certo, ele se transforma em aprendiz pago pela empresa. Ou seja, isso é novo. Isso é novo. Ou seja, isso é uma forma de fomentar já desde jovem a ideia de trabalho. Trabalho. Exato. Trabalho. Trabalho não mata, não. Aqui fizeram uma onda de trabalho infantil. 14 anos já está prontinho para trabalhar, que é a lei do aprendiz. Só que nós fizemos de tal forma uma campanha contra, que era a exploração do trabalho infantil. Não é, gente. A maioria começou a trabalhar com 14 anos e deu certo. Quanto mais cedo, você não pode largar a escola. Sim. Você tem que ter estudo, tem que ter profissionalização, principalmente agora nessa profissionalização das mudanças profissionais. Porque hoje mais metade das profissões que estão aí não vão existir mais. E é engraçado, esse tipo de trabalho pode ser muito bem feito com empresas que administram isso com maestria. Por exemplo, o CIE, que desenvolve um trabalho de aprendiz e de estágio há mais de 60 anos, faz isso muito bem. Nós estamos trabalhando junto com o CIE. Perfeito. Junto com o CIE. E tem prazo para quando isso entrar em vigor, secretário? Foi aprovada há 15 dias a lei na Assembleia. Eu acredito que já esteja organizado para o próximo ano letivo. Muito bem. Nós estamos conversando com o secretário Guilherme Afife Domingos e aprendendo um pouco mais sobre os projetos estratégicos aqui no nosso estado. Eu vou para o intervalo e volto já. Voltamos com o programa Frente a Frente, no último bloco, conversando com Afife Domingos, ele que é secretário de Governo do Estado de São Paulo. Secretário, no bloco anterior, a gente falava sobre profissionalização, aprendizado. O SEBRAE é uma ferramenta muito significativa na formação de novos profissionais, pessoas para se capacitar para áreas que às vezes é pego no intuito, né? Você vai trabalhar lá num restaurante, você entra e aprende, só que o SEBRAE capacita isso de modo profissional. Como é que o senhor vê a adesão desses programas de ensino do SEBRAE, das ações para ensinar o empreendedor, para pessoas que querem seguir no ramo do empresário? Como é que é essa ação? São importantes, mas não suficientes. Falta o entrosamento com o crédito. Você dá orientação, mas você tem que permitir o acesso ao crédito. Eu criei no SEBRAE, há 20 anos, o Fundo de Aval, porque esse pequeno empresário não tem bens para oferecer em garantia. Então, se eu estou dando a orientação para ele, eu acho que eu devia assinar embaixo, na hora dele tomar um empréstimo. Ser avalista daquele que eu considerei que está preparado para poder seguir. Esse plano existe, mas ele não trabalha entrosado com o crédito. O crédito é uma dificuldade, até porque a política de crédito no Brasil é assim, sobe e desce, sobe e desce. Agora, por exemplo, nós estamos com juro alto. Pelo jeito, vai aumentar ainda mais o juro. E o primeiro a cair fora é esse pequeno. Portanto, a ação do SEBRAE, ela poderia ser muito mais efetiva se ela pudesse trabalhar efetivamente com estabilidade no crédito, junto ao programa de orientação. Existe uma visão do governo para beneficiar de alguma forma ou tentar conversar com as instituições para facilitar o crédito para quem quer investir? São muito grandes. A instituição, ela pisa no pequeno, não enxerga. Ela vai sempre na escala grande. Então, os grandes bancos captam de todos para emprestar para alguns. Né? Então, falta uma estrutura, como nos Estados Unidos, da multiplicação de pequenos bancos locais. Tá? Aí você vai ter um Brasil muito mais equilibrado. Na legislação, nós já fizemos, mas ainda... Na prática ainda não engrenou. Mas nós temos que bater bumbo
nessa direção. O crédito local, não o crédito nacional. Muito bem. Secretário, o senhor foi presidente, já citei aqui e no vídeo de abertura também fala, o senhor foi presidente da Associação Comercial. Este ano, em dezembro, ela completa 130 anos. É uma casa que tem tradição na história da cidade de São Paulo, tem feitos significativos, como o MEI, que o senhor falou. Como foi para o senhor ter presidido e manter um diálogo com essa instituição que tem trajetória, que tem significância e é relevante para o nosso país? A associação é a minha vida, né? Eu entrei bem jovem nela, isso em 1976, e fiz toda a minha carreira dentro da associação como uma escola de civismo. A associação é uma escola de civismo. A gente aprende o munus público do cargo, de você se dedicar à tua empresa, mas se dedicar à sua comunidade. Isso eu aprendi e aprendi muito. E graças a Deus pude exercitar, como até hoje exercito. Nós estamos discutindo agora que as associações devem fazer um grande movimento nacional para criar o voto distrital. Porque o voto distrital, ele dá força à liderança da base. E com isso nós podemos melhorar o Brasil, porque a crise de representação está muito forte. Você veja a credibilidade do Congresso Nacional, a credibilidade das casas legislativas estão muito em baixa, em função de uma desconexão entre o povo e seus representantes. Se você pergunta quem você votou para deputado federal na última eleição, ninguém lembra. E muitos são eleitos na rabeta daqueles que tiveram uma montanha de votos, que chegaram lá descompromissados totalmente com a sociedade. O voto distrital é a vocação da associação, porque ela é uma entidade de base. Ela tem associação em todos os municípios do Brasil espontaneamente. Não é do sistema sindical que arrecada em cima para dar dinheiro na base. Não, ela sobrevive lá. Vocês conhecem bem, porque também são uma emissora com base forte no interior. Então, isso é para todo o Brasil. E eu acho que nós vamos ter uma crise de representatividade. Não vamos nos esquecer de 2013, quando o movimento espontâneo de rua, as pessoas vieram para a rua e o denominador comum foi: vocês não nos representam. Se nós não mexermos urgente na representatividade dos representantes do povo nas casas legislativas, nós vamos ter um legislativo fraco, tendo o judiciário tomando conta da posição do legislativo. É importante falar sobre essa questão do voto distrital. Muita gente tem dúvidas com relação a isso, mas é bom ficar claro que isso dá força para uma região. E é um caso que eu posso contar com a vivência, pois na região que eu vivo, de onde eu vim, não existe representante. Por quê? Porque os votos vão todos para fora. Exatamente. E aqueles pequenos candidatos ou candidatos que não conseguem competir com os grandes por questões financeiras acabam não se reelegendo e a região fica sem representante. Ou às vezes com um estadual. E não existe força. É fundamental educar as pessoas para entender isso, de que o representante, ele é a sua voz, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso, né? Ele vem da região. Da região. Da região. Então, nós estamos mapeando tudo isso e vamos lançar uma campanha nesse sentido. Contamos com vocês. Pode deixar. Eu me coloco à disposição, pessoalmente. Secretário, foi muito bom o senhor tocar nessa questão de cargos públicos, pois o senhor foi, em 89, candidato à presidência. De 89 para cá, 2024, nós tivemos aí uma série de mudanças no cenário político, mas nos últimos anos uma efervescência, um interesse maior da população que há muito tempo não se via. Como é que o senhor vê esse movimento de interesse, como o senhor citou 2013, que houve ali todos contra os políticos, e como os políticos precisam se preparar de modo pessoal para enfrentar as urnas?
para se apresentar a uma população cada vez mais interessada em querer um benefício próprio? Olha, os movimentos que vão acontecer e estão quentes, os movimentos de rua principalmente, isso não vai parar. Como é de 2013, ele está continuando. Você precisa enxergar no tempo. E ele pega fogo. O fogo pode ser destruidor ou transformador. Sim. Se você tiver o fogo, não queira apagá-lo. Oriente-o, dirija-o para aquilo que você quer moldar. Essa ideia do voto distrital aproveita o fogo da falta de representatividade para reforçar a representatividade do povo nos seus representantes. Muito bem. O fogo pode fundir o ferro ou acabar com uma mata. Depende de como você orienta. O senhor vê bons nomes se destacando no cenário político brasileiro? Olha, tem uma nova geração. Eu trabalho com um deles, que é o meu querido amigo Tarcísio. Outros governadores são de uma nova geração. Você tem o Ratinho, você tem o Leite, você tem o Jorginho em Santa Catarina, você tem o Ronaldo Caiado em Goiás, que foi meu companheiro comigo lá na eleição presidencial, que é um empresário, um político experiente, como outros tantos no Nordeste, que são políticos que estão vindo com uma nova conotação. O que você precisa é melhorar a representatividade do povo na casa do povo. A casa do povo são as câmaras, as assembleias. Né? Essa está muito degradada. A representatividade não é grande e o povo assim reconhece. Tá? Então tem gente sim, mas não basta porque uma andorinha não faz o verão. E nem salvador da pátria. Precisa ser um conjunto de pessoas com forte representação para colocar o país no rumo que ele merece. A gente tem que acabar com o ideal de salvador da pátria, né? Sim, isso não existe. Muito bem, secretário, a gente caminha para o fim do programa e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora para o público da Rede Vida, que nos assiste não só aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo, de que o que acontece no estado de São Paulo também reverbera no país, né? Exemplos daqui que podem ser aproveitados por lá. E São Paulo está sempre aberta para a gente aprender e fazer o que há de melhor fora também. Então, a mensagem do senhor e do governo para quem nos assiste. Olha, é com grande satisfação, principalmente que pela Rede Vida que eu vi nascer. E que representa esse ideal de comunidade, de valores, principalmente valores, né? Do Deus, Pátria, Família. A gente exerce isso, sem precisar fazer disso bandeira política, mas sim na essência daquilo que nós representamos. Portanto, vamos continuar no caminho, vamos continuar lutando, porque eu acredito. E São Paulo, sem dúvida, é um centro nervoso do país que irradia. Até porque São Paulo, o dinheiro muda de mão a cada 20 anos. Sim. Porque tem mobilidade social. Aqui em São Paulo, você tem a oligarquia paulista perdeu poder econômico em 29. Perdeu poder político em 30. E aí vem uma nova geração. Quem são? São os imigrantes. Os que vieram por conta própria, os que vieram de longe. E aqui não tem oligarquia que se sucede. Aqui muda mesmo. Né? Então, esse é um exemplo para o Brasil. Nós temos que acompanhar as mudanças e permitir sempre a progressão das pessoas baseada em princípios. Secretário, muito obrigado pela sua participação, agradeço. A diretoria da Rede Vida agradece a sua vinda até aqui. Nós ficamos honrados, viu? A honra foi minha. Obrigado. Obrigado a você que mais uma vez acompanhou o programa Frente a Frente
Semana que vem eu estou de volta às 10h30 da noite, aqui na Rede Vida. Meu convidado é o filósofo Clóvis de Barros Filho. Fiquem com Deus e até semana que vem. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.